Aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, começa com a tentação de Jesus, né? Quando Jesus é levado ao deserto pelo diabo e diz assim para Jesus que transforme, diz essa pedra que se transforma em pão. Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E ele vai tentando, e Jesus sempre tem uma resposta: vai de Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele te servirás. E depois: não tentarás ao Senhor teu Deus. E o diabo ausenta-se dele. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ele ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilhavam da palavra de graça que saía da sua boca. E alguns diziam: não é este o filho de José? E Jesus lhe disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e meio e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma viúva, mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas palavras, se encheram de ira. Levantando-se, o expulsaram da cidade, o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Porém Jesus, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Eles estavam admirados da sua palavra, da sua doutrina, porque era com autoridade. E ali na sinagoga havia um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E este exclamou com grande voz, dizendo: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu deles, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? E a fama de Jesus cresceu, divulgada-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Levantando Jesus na sinagoga, entrou na casa de Simão, da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma, muita febre, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela logo os servia, e ao pôr do sol, todos os enfermos e várias doenças lhe traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E de muitos saíam demônios clamando e dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Sendo já dia, saiu a um lugar deserto, e a multidão o procurava.
e chegou junto dele e o detinham para que não se ausentasse deles. Mas ele lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado, e pregava nas sinagogas da Galileia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, ele pediu que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E Simão respondendo: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, a ponto da rede se lhe romper. E eles fizeram sinal para os outros companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo, também a Tiago e a João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, um homem todo chagado de lepra, que era considerado imundo, ninguém podia tocá-lo, prostou-se com o rosto e rogou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E Jesus tocou nele. Jesus tocou no que ninguém tocava. Jesus tocou no leproso e disse: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ele diz ninguém disse, ordenou que a ninguém dissesse, mas disse: vai ao sacerdote, mostra e oferece pela tua purificação, o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas a fama dele se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, para ser por ele curado das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. E aconteceu que um daqueles dias estava ensinando, e estava sentado ali fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. Mas a virtude do Senhor estava sobre ele para curar. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pôr diante dele, não achando por onde pudessem levar por causa da multidão. Subiram ao telhado, e entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pôde perdoar pecados, senão Deus? Jesus, conhecendo os pensamentos daqueles homens, respondeu a eles, dizendo: quem vocês arrazoais em seus corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, Jesus disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Levantando-se logo diante deles e tomando a cama que estava deitada, foi para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de temor, dizendo: hoje nós vimos prodígio. Depois disso, Jesus viu um publicano, cobrador de impostos, chamado Levi, um corrupto, assentado lá na recebedoria, e disse-lhe: segue-me.
E ele deixou a corregedoria, deixou tudo, levantou-se e o seguiu. E ele, o Levi, fez um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos, os amigos deles, os corruptos, e outros que estavam com eles à mesa, e os escribas deles e os fariseus. Você veja que na mesa, na casa de Levi, tem espaço para todo mundo, para todo e qualquer um. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os discípulos de Jesus, porque eles estavam comendo e bebendo com publicanos e com pecadores. Jesus, respondendo àqueles homens, disse: não necessito de médicos que se acham sãos, os que estão sãos, mas os que estão enfermos. Eu vim a chamar, não vim chamar os justos, ou os que se acham justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. E aqueles homens perguntaram a Jesus: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E disse Jesus: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Disse-lhe também essa parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para coser em veste velha, pois que romperá a nova, e o remendo não condiz com a veste velha. E ninguém põe um vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Essa é a palavra do Senhor, do Evangelho de Lucas, capítulos 4 e 5.